Olá, bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento preparatório para a certificação MS900. Quero falar contigo hoje sobre modelos de responsabilidade da nuvem, IaaS, PaaS e SaaS. Infraestrutura como um serviço, plataforma como um serviço e software como um serviço. Vamos lá. O modelo de responsabilidade compartilhada identifica quais tarefas de segurança são tratadas pelo provedor de nuvem e quais tarefas de segurança são tratadas por você, o cliente. As responsabilidades variam dependendo de onde a carga de trabalho está hospedada. Então você tem um primeiro cenário on-premises, de data center local, que é o cenário não nuvem. Você tem para a efeito de comparação, tá? Você tem o IaaS, que é a Infrastructure as a Service, traduzindo para o português Brasil, infraestrutura como serviço. O PaaS, que é o Platform as a Service, traduzindo para o português Brasil, plataforma como um serviço. E o SaaS, Software as a Service, tá? Software como um serviço, no nosso português tupiniquim. O que vem a ser o nosso IaaS? Construa uma infraestrutura de TI no modelo Pay as a Go, pague conforme o uso, alugando os servidores. Olha o conceito já importante chegando para a gente fixar aqui e bem em qualquer exame de certificação. Vou usar o marca-texto aqui, ó, para a gente grifar. Eu gosto de fazer isso, grifar as palavras-chave. Então, aluguel de servidor. A gente pode considerar o IaaS, a infraestrutura como um serviço, como um aluguel de data center, tá? Um aluguel de recursos físicos. Máquinas virtuais, que são máquinas que rodam dentro das máquinas hosting, então você também está adquirindo aquele produto, né, aquele serviço. Armazenamento, a gente está falando aí de storage, de rede, de recursos de rede e de sistemas operacionais como o Microsoft Windows, né, ou Microsoft Windows para Windows Server, né, o sistema operacional de servidor, de cliente de servidor, e aí tem os outros da Apple, tem os Linux, né, tem outros aí que a gente consegue inclusive trabalhar dentro de soluções Microsoft dentro do Azure, dentro do Azure, tá? Em que um provedor de nuvem vai fornecer isso para a gente. Tá vendo aqui, ó? Servidores e armazenamentos. Pessoal, hardware pesado mesmo, tá? Armazenamento, ó, banco de dados, aqui é o próprio data center sendo entregue por um provedor de nuvem, tá? Não coloquei uma plaquinha de rede aqui, mas recursos de rede também. Firewall de segurança, o IaaS também vai entregar. Ele tem que entregar a camada robusta de rede, de segurança de rede, de segurança de criptografia. Ele tem que pensar, o provedor de nuvem, que ele tem que entregar. Você tem que pensar, na verdade, quem pensa é você. É que o provedor de nuvem ele tem que entregar segurança básica, energia elétrica, arrefecimento, né? Que é o controle da temperatura dos componentes. Você tem que ter uma segurança, um perímetro de segurança físico ali, né? Aonde está instalado um data center da Microsoft, por exemplo, de um produto de IaaS, de infraestrutura como serviço, o Azure tem alguns, daqui a pouco eu menciono para vocês, você tem que ter um perímetro de segurança, você tem que ter pessoas, câmeras, chaves físicas mesmo, portões, paredes, para poder salvaguardar todo aquele data center, né, todo aquele central de dados. E o próprio data center, né, que é o data center físico e as configurações que são necessárias para manter esse data center físico funcionando aí e montando o seu IaaS, tá? Algumas definições para a gente discutir que vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre. O IaaS é essencialmente categoria de serviço de computação de nuvem mais essencial, ele é basilar, é por isso que ele começa primeiro, inclusive. É por isso que eu comecei a falar primeiro dele aqui com vocês. Olha lá. Consiste em máquinas virtuais. Quem é que nunca ouviu falar das máquinas virtuais do Azure? As Azure Azure VMs, né? Virtual Machine. Recursos de rede, como eu comentei com vocês. Armazenamento. Precisa ter um armazenamento, gente. E sistemas operacionais, que é a interface aí com o usuário final. Seja ele um sistema operacional de um servidor ou um sistema operacional, por exemplo, de um cliente Windows, de uma máquina para usuário. Por demanda, então tá aqui, ó, por demanda, é isso que vira o Pay as a Go depois, é isso que vira pague pelo uso. Demandou X, pagou X, demandou Y, pagou Y, sendo que o Y pode ser o maior ou o menor aqui, a gente só está elucidando. Disponibilizados por um provedor de cloud.
um provedor de nuvem que fornece provisionamento instantâneo. Opa, vamos lembrar das aulas que eu falei lá de elasticidade, que eu falei de alta disponibilidade, que eu falei de provisionamento e desprovisionamento, né? Você ser elástico para cima e para baixo, para dentro e para fora, tá? Entrega muitos benefícios para os negócios, como redução de CAPEX. A gente falou de modelos de faturamento também, tá? Então, no CAPEX, que é capital, você tem que comprar toda a infraestrutura, toda aquela história. Opa, peraí. Mas no IaaS já é nuvem, não é on-prime. Então você reduz o CAPEX. Você tem redução de custo com CAPEX. Ou você aniquila completamente o CAPEX e usa completamente o OPEX, tá? Que é o operacional. Então você tem a otimização de custos, eliminando a necessidade de configurar e manejar centros de dados físicos. Imagina como é você mesmo construir o seu próprio data center. Gente, faz desde o pensamento do prédio que você vai construir. Tudo você tem que pensar. E tudo você tem que fazer no ambiente local, on-premise. No IaaS, não. Todas essas preocupações basilares, olha aqui, ó, essenciais, a Microsoft, que no caso aqui a gente está falando de ambiente Microsoft, é a Microsoft que vai cuidar. Seu provedor de nuvem que vai cuidar. Seja ele qual for, tá? A gente está falando de Microsoft, mas seja ele qual for. O que mais? Aumenta a escalabilidade e a flexibilidade, ó. Essa palavrinha que eu estava tentando lembrar agora há pouco. É escalável ou escalonável, tá? Então você pode ter uma escalabilidade, lembra? Horizontal ou vertical, para cima ou para baixo, subir a quantidade de memória RAM ou descer conforme demanda, e também a horizontal, replicar a quantidade de instâncias de servidores para atender sua alta ou baixa demanda, escalabilidade, tá? Flexibilidade, permitindo os negócios facilmente escalar seus recursos para cima ou para baixo, conforme demanda, mas também para dentro ou para fora, tá? Aproveita a alta disponibilidade, lembra que a gente falou no comecinho de alta disponibilidade, e garante que a infraestrutura sempre esteja operacional e acessível para os usuários. E enriquece a segurança e proteção, porque já tem as soluções de segurança e proteção, desde a segurança física, que eu acabei de falar com vocês, as paredes, os portões, as chaves, os cadeados, as câmeras, os vigilantes, os guardinhas, né? Quem vai ficar tomando conta lá da parte física mesmo, da infraestrutura, da logística física, até a parte lógica, né? Os softwares de nível alto, de nível baixo, que vão fazer a segurança, a primeira, segunda, terceira camada de segurança de toda essa infraestrutura, tá? De acesso a dados e aplicações, que aí sim chega no principal, né, que é o que você vai usar, é o seu core business, são os dados e as aplicações. Isso ajuda a criar inovação e agilidade, permitindo que os negócios rapidamente desenvolvam novas aplicações e serviços, que é o que você quer no final, ainda que você vá precisar de um IaaS completo para você. Porque você precisa de VM, porque você precisa de um banco de dados de armazenamento, enfim. Então é IaaS que você precisa, tá? Agora, a gente passa a falar de PaaS, Platform as a Service, ou plataforma como serviço. Ele fornece um ambiente para criar, olha só. Aqui é fácil quando você começa a falar de PaaS, porque você tem que pensar o seguinte: criar, testar e implementar aplicações. Acabou? Vamos tomar um cafezinho? Definimos. PaaS é isso. É uma plataforma que possibilita o desenvolvedor criar, testar e implementar as aplicações. Ué, no IaaS não é possível? É claro que é, mas até você chegar na camada de PaaS, você tem toda uma camada de IaaS para provisionar, para configurar, para manter, para ficar operacional, e aí você partir para o pensamento do desenvolvimento de aplicações. Tá? Aqui, a Microsoft já vai te entregar o PaaS pronto para você desenvolver. Você não precisa se preocupar com tudo aquilo que o IaaS traz de preocupação. Aplicações de software. Sem a necessidade, olha isso aqui, ó. Sem a necessidade de se concentrar no gerenciamento da infraestrutura subjacente, que foi o que eu acabei de explicar. Quem tem que se preocupar com isso é você, se você é on-premise, se você é local, se você é data center local, ou a Microsoft, o provedor de nuvem. Se você está contratando o PaaS, o IaaS é ela que se vira, ela já tem que dar tudo pronto, provisionado, disponível, altamente disponível, tá? Olha aqui, ó. O gráfico que a gente tem aqui embaixo, que vai ajudar vocês a elucidarem também. A gente já tinha o IaaS aqui, já tinha explicado já, né? Servidores e armazenamento, firewall de rede de segurança, data center físico e configurações do data center físico, mas agora a gente passa a ter o PaaS. Por exemplo, sistemas operacionais, as VMs lá com sistemas operacionais, as virtual machines, né? Máquinas virtuais, e, por exemplo, ferramentas de desenvolvimento que já vão estar prontas. Você também tem que pensar em implementar, instalar, licenciar
atualizar, manter as ferramentas de desenvolvimento. Aí eu vou usar o Visual Studio como IDE preferencial. Você tem que ter uma preocupação prévia, licenciamento, baixar, instalar, implementar, fazer rodar, atender pré-requisitos, se você fosse partir de um IaaS. Mas no PaaS não, a Microsoft já vai dar ele implementado. Você escolhe o ambiente de desenvolvimento PaaS e ele já vai estar implementado. O Visual Studio já vai estar lá para você fazer, para você codar. Tá? Olha lá, gerenciamento de banco de dados, se for um caso um ambiente de desenvolvimento que vai pegar muito mais a parte de DBA, Database Administrator, né, o administrador de banco de dados, ou o BI, né, a parte de análise services, análise de negócios, né? BI é Business Intelligence, né? Análise de negócios inteligentes. A gente está falando aqui de serviços de análise de negócios como Power BI, por exemplo. Você pode usar o Microsoft Power BI da Microsoft e outras soluções de análises também, tá? Mais voltados para a plataforma de desenvolvimento mesmo, para PaaS mesmo, tá? Um pouquinho mais sobre PaaS. PaaS, amor e paz. Não, essa aqui também é legal. Mas Platform as a Services, tá bom? Essencialmente proporciona um ambiente para, mais uma vez, ó, não tem como tentar definir muito PaaS se a gente não passar por isso aqui. Construir, testar e desenvolver aplicações de software. Se você gravar bem isso aqui para o PaaS, você vai bem no exame de certificação. Tá? Ajuda a criar aplicações rapidamente, sem focar na gestão dessas infraestruturas profundas, que foi o que eu expliquei agora há pouco. É um tipo de serviço de computação em nuvem completa, flexível e com bom custo-benefício, que nos ajuda a desenvolver, dirigir e manejar essas aplicações como precisamos. Nos permite evitar custos, olha isso aqui, ó. Evita custos e complexidade. Olha só o que eu falei, ó, licenciamento do software IDE, da plataforma de desenvolvimento, já vai estar licenciado dentro do seu modelo PaaS. Você não precisa licenciar mais o software de desenvolvimento, mais o banco de dados que vai ser usado para gravar as informações no software de desenvolvimento, porque o meu software de desenvolvimento grava a informação em base de dados. Já vai ter todo o modelo pronto ali, já vai ter todos os componentes que você precisa para codar, para começar a trabalhar dentro de um ambiente PaaS. Ó, manejamento de licenças, renovação de licenças, atualização de software, tá vendo? Infraestrutura de aplicação mais profunda, que muitas vezes é necessário, como o próprio middleware, tá? Ou ferramentas de desenvolvimento e outros recursos, entra aqui a própria IDE, né? Usando, claro, o Microsoft como exemplo para falar de Visual Studio, mas qualquer uma que você vá utilizar, que você vai escolher, tá? Que mais? Ainda no PaaS, você gerencia as aplicações e os serviços que você desenvolve. Gente, percebeu? Toda hora aparece aplicações porque é para aplicação. Platform as Services é para aplicação, tá? E serviços que você desenvolve. E o serviço de nuvem cuida de todo o resto. Tudo que está para trás, tudo que está embaixo, que é a base para o PaaS funcionar, a Microsoft cuida, o provedor de nuvem cuida. Um dos benefícios do PaaS é que ele pode reduzir o tempo. Então, além de tudo isso que eu falei, redução de custo e tudo mais, simplificação da infraestrutura de desenvolvimento, você também tem redução de tempo e custo para o próprio trabalho, para o próprio desenvolvimento das aplicações. Através de quê? Veja só, de componentes de software pré-construídos. Então a Microsoft já vai deixar ali muita coisa pronta, pré-construída, tá vendo? Software pré-construído, modelos pré-construídos para você não precisar começar um trabalho de desenvolvimento de aplicação do zero, que seria o convencional, tradicional, o natural. Não, ela já vai deixar muita coisa mastigada para você fazer as pontas, os finais, tá? De ferramentas que você precisa sem ter que codificá-lo sozinho. E também pode aumentar a flexibilidade e a escalabilidade. Olha, a gente já estudou isso aqui. Flexibilidade e a escalabilidade, escalar, tá? Escalar suas aplicações, permitindo que você escale facilmente os recursos de acordo com a demanda. Então, o próprio conceito de nuvem entra dentro do PaaS. Quase arranquei o óculos aqui, tudo bem, tô empolgado. O próprio conceito de escalabilidade da própria nuvem, do modelo de nuvem, ela entra dentro do PaaS, que é um dos modelos de nuvem que existe, tá? Para escalar aplicações mais rapidamente, tá? A gente sabe que tempo é dinheiro, então escalou mais rapidamente, conseguiu escalar mais rapidamente sua aplicação, economizou tempo, ganhou dinheiro. Tá? Economizou dinheiro, ok? Economizou capital. Permitindo que você escale facilmente seus recursos de acordo com a demanda, mais uma vez. Ainda no PaaS, pode melhorar a confiabilidade e a disponibilidade das suas aplicações, garantindo que a plataforma sempre esteja operacional e acessível aos usuários. Porque assim, a Microsoft ela vai desenvolver soluções PaaS
para ficar altamente disponível, para ficar possivelmente escalável, escalonável, elástico, tá? Até a própria PaaS, que já é uma sub da nuvem geral que a gente comentou sobre todos esses conceitos de modelos de nuvem. Pode enriquecer a segurança e a proteção das suas aplicações, garantindo que elas não sejam invadidas por acesso não autorizado ou assumam algum risco de dano. Por quê? Dentro de um ambiente PaaS, de uma solução PaaS, por exemplo, você vai ter já todos os recursos de conformidade, de segurança, de autenticação, que são necessários para ter o mínimo de segurança. Vai seguir o Zero Trust, que é algo que a gente vai conversar lá na frente, quando a gente entrar no módulo de segurança, tá? Que é a confiança zero, é um modelo que a Microsoft segue logo quando a gente começa a falar de segurança. Pode facilitar a inovação, providenciando agilidade, que permite que você rapidamente desenvolva aplicações e serviços. Seu time de developer voa, no caso do PaaS, tá? Porque já vai entregar muita coisa mastigada, pronta, vai entregar muita coisa compilada para você, ok? Do que você começar uma infraestrutura do zero, montar o seu IaaS, montar o seu PaaS do zero, tudo você na unha, na mão, é muito mais custoso, mais demorado, mais complicado, mais complexo, tá? E aqui a gente tem o gráfico mostrando aqui, ó, todo o ecossistema, todos os modelos. Usuários que se conectam e utilizam aplicativos baseados em nuvem pela internet, por exemplo, Microsoft 365, o e-mail do Microsoft Exchange /Outlook, né, e calendários, e as tarefas do Microsoft To Do, Planner. O que é isso? Isso é SaaS. Então a gente entrou agora no terceiro pilar. Falamos de IaaS, infraestrutura como serviço, falamos de PaaS, plataforma como serviço, e agora a gente está falando de SaaS. SaaS é Software as a Service, tá? É software como um serviço, ó, entregue de bandeja, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, passamos pelo IaaS, ok, passamos pelo PaaS e a gente começa aqui no SaaS. Olha lá, sistemas prontos, entregues para usabilidade. Coloca isso na cabeça. SaaS, Software as a Service, software como serviço, usabilidade, tudo pronto, entregue. É gerar uma conta, entregar para o usuário e ele começa a utilizar, tá? Então tá aqui, aplicativos hospedados em nuvem. O SaaS é um tipo de serviço de computação em nuvem que oferece aos usuários, ó aqui, ó, palavra-chave que não define, mas ajuda. Falou de usuário, opa, o usuário é na ponta, então é usabilidade. Eu não estou falando de TI, que é infraestrutura, eu não estou falando IaaS, eu não estou falando de developer, desenvolvedores, que é aplicações, desenvolvimento, opa, PaaS. Eu estou falando de usuário final, é usabilidade, é SaaS, tá? Acesso a aplicações de software pela internet. Fala pela internet porque é o método de comunicação, né? A porta vai trafegar na TCP 80443, UDP 5061, mas você pode usar a conectividade de aplicativos desktop, mobile também, conectando com os dados que estão hospedados, salvos e sendo trafegados na nuvem do SaaS, sem problema nenhum. Por exemplo, um e-mail está dentro de uma mailbox, que está dentro do Exchange e que vai te entregar isso no seu Outlook for Windows. Acabou? A gente tem toda a conexão de ponta a ponta aqui, tá? Então, os usuários não precisam instalar, nem atualizar e nem manter o software. Ele está falando do software no servidor mesmo, tá? A aplicação no servidor. Por quê? Isso já está sendo entregue como um software de serviço. Software como um serviço. Toda a parte de management patch, né, que são patch management, na verdade, né, que é o gerenciamento de atualizações, de patches, de correções, tudo isso fica a cargo da Microsoft também. Agora, não só o hardware, não só o desenvolvimento da aplicação, mas a plataforma, mas agora a própria aplicação. A Microsoft, que é o provedor de nuvem, nesse nosso caso aqui, para esse exame de certificação, MS900, ela vai te entregar também, tá? O provedor de nuvem cuida de tudo. Gente, já tá aqui, ó, de tudo. De todas as camadas, tá? Você só paga pelo software que você está usando. Pode reduzir o tempo de custo também para desenvolver aplicações. Engraçado, né, que uma coisa vai meio que escalonando a outra no sentido mais teórico. Se você tem um IaaS, toda a parte de PaaS está automatizada pelo provedor. Não se preocupa com o hardware. Se você tem SaaS, toda a parte de desenvolvimento de aplicativo também já foi feita, está sendo entregue de bandeja para você. Não se preocupa com PaaS. Não se preocupa com o desenvolvimento. Você vai se preocupar com a usabilidade, tá? Pode reduzir o tempo de custo de desenvolver aplicações de software porque ele oferece o componente de software pronto. Tá aqui, ó, componente de software pronto, diferente do IaaS, que você tem uma plataforma para desenvolver a aplicação. Desenvolver, distribuir, rodar, tá? E ferramentas que você pode usar sem qualquer código. Também pode aumentar a escalabilidade. Mais uma vez, ó,
Você percebeu que a escalabilidade, a flexibilidade, a alta disponibilidade, a elasticidade, ela está presente em todos os três modelos, no IaaS, no PaaS e no SaaS, dessas aplicações de software, permitindo aos usuários que acelerem facilmente os recursos de acordo com a demanda. Claro, está pronto. Então, o mais rápido possível é o SaaS, tá? Dependendo do tipo de trabalho que você quer desenvolver, que você quer ter ali, claro, né? Não é o SaaS que vai resolver tudo. Às vezes você precisa de um pouquinho de IaaS, um pouquinho de PaaS e um pouquinho de SaaS híbrido trabalhando, várias nuvens trabalhando para a sua corporação. Porque para cada demanda você tem um modelo de nuvem que vai atender a sua demanda. Comparação desses serviços de nuvem. Então no IaaS a gente pode pensar como, reduzidamente? Serviço de nuvem mais flexível. Por que flexível? Por que ele fala que é flexível? Ah, eu voltei sem querer? Peraí. Aí, por que fala que é flexível? Porque você tem mais autonomia. É você que escolhe o processador, se é Intel, se é AMD, se é Snapdragon. Você vai escolher qual que vai ser o SSD, o disco de armazenamento, o dispositivo de armazenamento, a tecnologia de rede que você vai utilizar. Tá? No caso do data center, você tem total, o local, você tem total flexibilidade para escolher e para personalizar. Foi para o IaaS, você tem certa flexibilidade. Dos três, ele é o mais flexível, mas já não é como um data center local que você escolhe tudo, tá? Você configura e gerencia o hardware para a sua aplicação. Isso é verdade. Ainda dentro de um IaaS, dentro de um Azure, por exemplo, quando eu vou montar uma máquina virtual, eu escolho o sistema operacional que eu quero, qual versão, o idioma, a arquitetura. Eu escolho, por exemplo, quanto que eu quero de armazenamento, de quantos SSDs, quanta memória que eu quero. Eu escolho basicamente todo o hardware necessário. Qual é o conjunto de recursos de rede que eu vou criar para poder usar nessa VM, nessa virtual machine, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Indo para o PaaS, o foco é desenvolvimento de aplicações. Falei para você? Olha lá, até no resumo. A gestão da plataforma é feita pelo provedor de nuvem. Ó, gestão da plataforma, a base da plataforma é feita pelo provedor de nuvem. Entra e coda, entra e desenvolve, distribui e monitora, tá? E no SaaS, modelo de precificação Pay as I Go, pague conforme o uso. Por que isso? Bem, se você tem. Contratei Microsoft 365 como um exemplo. Vou falar de Microsoft 365, que ele é muito conhecido, você já vai associar. Mas existem muitas soluções de SaaS no mercado. A gente vai até comentar sobre alguma delas daqui a pouquinho. Mas contratei Microsoft 365 para minha empresa, 5 usuários. Está começando agora a empresa, contratei os colaboradores do zero, contratei 5 licenças de Microsoft 365 Business Standard, por exemplo. Ok. Rodou uma semana. Deu problema. Teve um colaborador lá que deu um problema. E aí eu vou precisar desligar já nessa mesma semana que está rodando aí, ou na próxima. Então eu tenho uma agenda de desligamento no meu turnover ali, né? Que é o fluxo de contratação e desligamento. Os RHs sabem muito bem disso. Se eu vou desligar um usuário, então aquela licença não vai ser utilizada mais. A não ser que eu tenha uma nova contratação em vista imediata para substituir. Mas se eu não tiver, eu vou ter um usuário com uma licença atribuída que não vai mais utilizar a licença. Estou desperdiçando dinheiro. Tá, então eu vou excluir o usuário, fazer backup do que eu preciso dele e desatribuir a licença. Maravilha. Eu ainda tenho ela contratada. O que eu tenho que fazer? Ir até o meu provedor de nuvem direto ou por parceiro, como por exemplo, eu sou parceiro de licenciamento Microsoft, CSP, Cloud Solution Provider ou NCE, New Commerce Experience. Você fala com o teu parceiro de licenciamento ou direto com a Microsoft, dependendo do seu contrato, seu modelo de contrato de licenças, e fala, olha, diminui para mim uma licença de Microsoft 365 Business Standard, e aí a pessoa vai diminuir. Ou você mesmo diminui no seu painel, ou o seu parceiro, ou a Microsoft, você faz a solicitação ali na área de finanças, tá? De pagamentos e etc. E vai diminuir. A próxima fatura de licenciamento Microsoft já vai vir reduzida, porque vai vir menos um custo desse colaborador que você desligou. Ah, contratei mais 2 lá para frente. Óbvio, aí você faz a contratação, você aumenta mais 2 licenças. Então, ó, faturamento é elástico também no SaaS. Tá? Por isso que é Pay as I Go, pague conforme o uso. Os usuários pagam pelo software que utilizam por meio de uma assinatura. Bem definido aqui também, tá? E aqui nós temos a famosíssima... Vou ter que deixar meu webcam um pouquinho menor aqui, senão vai atrapalhar. Não tem problema, a gente deixa pequenininha aqui, ó. Pronto. Olha lá. O que a gente tem aqui? Na vertical, ambiente on-premise, data center local. Você, cliente, olha aqui, ó, embaixo. Vou até usar agora o apontador a laser. Olha aqui embaixo.
cliente, tá? A legendazinha aqui, tá? O cliente é responsável por tudo dentro de um ambiente de central de dados local, de data center local, on-premise, tá? Então tá aqui, ó. Desde o data center físico, rede física, hosts físicos, sistema operacional, controles de rede, aplicação, identidade de infraestrutura de diretório, que no caso da Microsoft é local, é o Active Directory, tá? E contas e identidades, que a gente já está passando ali para um modelo híbrido, pensando no Microsoft Entra ID, que é o substituto do Azure AD, é o Active Directory na nuvem, tá? Dispositivos móveis e desktop, dispositivos, na verdade, móveis e desktops, tá? Desktop é PC, é Mac, MacBook, iMac, né? Ele é um desktop também, todos esses. E no caso da Microsoft, a gente só fala de um, né? Que é o PC Windows, tá? Que pode ser laptop, pode ser, enfim, torre, esses de desktop que ficam deitados, tá? PC, ok? Informações e dados. E os móveis, né? Que a gente sabe que são smartphones e tablets também. É o famoso 3 telas. PC, smartphone e tablet, tá? Fecha aqui a parte de dispositivos. Intune na veia, né, aqui. Informações e dados, que é a última camada, é a camada de usabilidade, é a camada que o usuário tem maior interface, tá? Então, você já deve pensar que o SaaS está mais agarrado aqui do que aqui na base. E está correto se você pensou. Só que no on-premise, no ambiente local de data center local, você é responsável por tudo, até o que vem antes de pensar no data center físico. Ué, em qual prédio que eu vou instalar meu data center? Qual é a geolocalização? Como é que é a temperatura nesse lugar? Como é que é a parte de tempo mesmo? Se chove muito, se não chove muito, eu vou conseguir construir meu data center num lugar em que isso vai estar salvaguardado, né? Como é que eu estou implementando num lugar que é litoral e a maresia, que a maresia, por exemplo, corrói muito facilmente os metais, né? Por conta da maresia, os metais enferrujam mais rápido. Aí, como é que vai ser? Eu estou preparado para isso? Eu tenho que pensar do mais basilar até a ponta, que são os dados, tá? Aí eu vou ter, deixa eu colocar aqui enquanto não está usando, tá? Eu vou ter o nosso IaaS, a nossa Infrastructure as a Service, nossa infraestrutura como serviço. Qual que é a responsabilidade do mais basilar? Opa, já passa a ser do provedor de cloud, do provedor de nuvem, no nosso caso aqui da Microsoft. Data center físico, Microsoft, provedor. Rede física, provedor. Hosts físicos, provedor. A partir do sistema operacional, dentro de uma IaaS, de uma infraestrutura como serviço, aí sim a responsabilidade passa a ser do cliente. Ué, deixa eu entender melhor como é que isso funciona. Lembra que eu falei que quando eu vou montar uma VM, uma virtual machine, uma máquina virtual, no Azure, por exemplo, que é uma das soluções de nuvem da Microsoft para IaaS, para infraestrutura, eu escolho se eu quero o Windows 10, o Windows 11, o Windows 11 Pro, o Windows 10 Pro, se eu quero Linux. É sistema operacional, certo? É a base do software para poder rodar as aplicações e as plataformas depois, tá? Então, já passa a ser do usuário, porque se eu posso escolher, está sob minha responsabilidade, tá? Ok. E aí todo o restante passa não, né? Continua sendo a minha responsabilidade. Controle de rede, porque eu escolho também em uma VM qual é o conjunto de redes que eu vou utilizar, os recursos de rede que eu vou utilizar, aplicações, eu também vou determinar, vou acessar essa VM e vou ter que instalar as aplicações nessa VM, então responsabilidade do cliente daqui para cima, tá? Infraestrutura de diretório, contas e identidades, dispositivos que vão conectar nessa VM para consumir as aplicações, informações e dados, tá? Próximo, que é o nosso PaaS. No PaaS acontece algo muito interessante aqui e diferente. No PaaS, nós temos a tal da responsabilidade compartilhada, tá? Tá vendo aqui, ó? O tema desse slide aqui, na verdade, ele consiste para a explicação disso aqui. E é o PaaS que tem essa característica. Olha aqui, ó. Usar a caneta do próprio PowerPoint aqui não tem problema. Olha lá. Tá vendo esses três aqui? O que vem ser esses três aqui? Controle de rede, aplicações, identidades e infraestrutura de diretório de identidades, claro. No caso do PaaS, plataforma como serviço, vamos lembrar? Desenvolvimento de aplicação. Você tem a responsabilidade por identidade, aplicação e controle de rede que é compartilhado.
é parte do cliente, olha aqui, ó, parte do cliente, aí deixa eu usar de novo o meu apontador a laser, parte do cliente e parte do provedor de soluções. Porque você vai estar a todo momento ali configurando ou solicitando parte da configuração para o provedor de nuvem, na PaaS, na plataforma como serviço, para você continuar desenvolvendo, testando as aplicações, rodando, distribuindo e tudo mais, ok? Deixa eu limpar para não atrapalhar a gente aqui. E aí, o restante é responsabilidade do cliente, tá? Contas e identidades, dispositivos, informações e dados. Aí nós chegamos ao SaaS, aonde a responsabilidade compartilhada é apenas na parte de identidade e infraestrutura diretório. Aqui a Microsoft entra ID puro. Parte da responsabilidade do próprio diretório é a Microsoft que tem que promover para você. Mas de quem é a responsabilidade de criar os usuários? Colocar nome, sobrenome, como é que vai ser o PN antes do arroba para o e-mail, colocar o cargo, a área, o escritório. É sua enquanto cliente. A Microsoft não vai fazer isso por você. É o seu core business. Tá? Já está indo para a camada de dado aqui, porque são as informações de fato. Então aqui, ó, responsabilidade compartilhada na parte de identidade de infraestrutura de diretório. De resto, a responsabilidade continua sendo do cliente, porque jamais vai ser do provedor de nuvem. Contas e identidades. Quem vai criar conta é você sempre, é o cliente sempre. A necessidade é do cliente, então ele precisa criar. Não importa se está conectando via Active Directory lá no Microsoft Entra ID Connect, né, que era o Azure AD Connect antes, né? O famoso DIRSync, lá no comecinho era o famoso DIRSync que sincroniza os diretórios. Ainda é você que tem que criar no seu Active Directory e as AUs sincronizarem com o Entra ID aqui, com o diretório de nuvem, tá? Dispositivos, é a Microsoft que tem que chegar batendo na sua porta, com um monte de mochila nas costas, com notebook, PC, tablet, smartphone? Claro que não, é você, cliente, que tem que comprar os dispositivos e fazer a distribuição para os seus colaboradores aí, montar o seu parque tecnológico. Informações e dados, eu não preciso nem falar. Isso é o cliente que gera de fato, não tem nem como a Microsoft gerar. Os dados são seus, tá? Perfeito. Então, dessa forma, nós conseguimos aqui passar por todos os pontos necessários para entender o que é um modelo de responsabilidade compartilhada e esmiuçar um pouquinho mais, falando sobre os 3 modelos de mercado, né? Na verdade, o 4, né? Porque tem o on-premise para a gente fazer comparação, e aí sim, infraestrutura como serviço, IaaS, plataforma como serviço, PaaS ou PaaS, e software como serviço, que é o SaaS ou SaaS. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Dúvida, deixa aqui abaixo da videoaula nos comentários, tá? Essa é mais uma aula aberta do meu treinamento, então vai estar presente no treinamento fechado, completo, né, para usuário, aluno pagante, mas também vai estar na minha playlist para usuários aberta para o público em geral, para que tenha uma experimentação. Inclusive, é a última aula desse primeiro módulo do treinamento. Aí vai ter o próximo módulo com mais algumas aulas de experimentação, e aí sim eu começo as aulas fechadas a partir do próximo módulo, tá? As aulas que somente os alunos que adquirirem o curso completo terão acesso. Muito obrigado por assistir a mais esta aula e até a próxima.